This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça, a paz bendita de Jesus, o nosso Salvador, possa alcançar o teu coração e nele permanecer neste momento de culto, nos momentos que se seguirão a este culto, que a paz, mediante a presença do Senhor em teu coração, possa ser abundante e que, movido por essa paz, você possa abençoar aqueles que estão à sua volta e outras pessoas com a palavra do Senhor. Eu quero, antes de orar, ler 2 versos no Salmo 89. O verso 6 e o verso 7, que diz: Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que os cercam. Que o Senhor seja adorado por você hoje à noite. Que o teu coração reverentemente cultue ao Senhor e que juntos possamos oferecer ao Senhor algo que o exalte, que enalteça o nome do Senhor, que agrade ao Senhor. Meu querido, então faça deste culto um momento muito especial entre você e Deus. Enquanto cantarmos, cante conosco. Enquanto orarmos, ore conosco. Enquanto ouvirmos a palavra do Senhor, abra seu ouvido, abra seu coração, deixe Deus tocar no seu coração. Que este culto seja um momento muito especial para você, para Deus, para todos nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos permite parar para estar com o Senhor. Deus, queremos oferecer a Ti o melhor do nosso culto hoje à noite. Queremos, ó Deus, que os nossos corações jubilosos possam Te louvar, cantar louvores, possam Te exaltar. Senhor, que a nossa oração seja sincera, verdadeira, dirigida ao Senhor. Que o nosso coração neste momento se acalme para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Se temos que ser desafiados, desafia-nos, ó Deus. Se temos que ser despertados, desperta-nos, Senhor. Mas toque em nossos corações. Que este tempo, ó Deus, seja um tempo em que o Senhor seja realmente adorado, enquanto o Senhor sendo adorado possa também nos agraciar, abençoando a vida de cada um daqueles que neste momento param para Te adorar. Abençoa-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor, mas também reconhecemos como o Senhor tem sido bom para conosco. Quantas bênçãos temos alcançado. Então, Senhor, neste momento nós paramos para Te agradecer e gratos nós Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar? Ao crente é dada a proteção de Deus, seu benfeitor, conforto dá ao coração do triste pecador. Também amparo sempre dá a quem com fé pedir, seu braço forte estenderá a quem o mal ferir. Oh, que grandioso amor tem o bom Rei
Redentor, concede-nos sem cessar tão ricos dons gozar. Jesus se recompensará a todo vencedor, mas ante os anjos negará o indigno traidor. Avante então, ó campeões, na luta pois entrai, mantendo firme convicções, por Cristo trabalhai. Ele nos guardará, sempre nos guiará, e vida celestial teremos afinal. Meu querido, eu quero neste momento dar a você a oportunidade de chegar à presença de Deus em oração. No Salmo 86, o verso 7, Davi ele diz: no dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. A verdade é que Deus ele está atento à nossa oração. Deus ele quer nos ouvir orando. Mas o principal para Deus é aquela oração de intimidade, onde você possa abrir o seu coração, mas também você possa ouvir a resposta de Deus, conforme o verso. É claro que Davi ele faz menção da angústia, e parece que na angústia o nosso coração ele é mais inclinado, mais declinado, mais humilde, mais necessitado de Deus. A angústia parece que promove isso. Mas não precisa ser só nos momentos de angústias em que nós vamos à presença do Senhor com o nosso coração aberto, quebrantado, inteiro. Então eu queria te dar este momento para que você se achegue à presença do Senhor. Abra teu coração, fala com Deus, adore ao Senhor na sua oração. Tenha um momento entre Deus e você. Faça deste momento um momento especial entre você e Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se levantar, se levante. Mas o importante é que o seu coração se decline diante do Senhor. Então fale com o Senhor neste momento.
Obrigado, meu bom Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos cultuar o Teu nome. Obrigado ao Senhor Jesus, porque o Senhor abriu, rasgando o véu, permitindo-nos adorar diretamente ao nosso Deus. Que privilégio! Entendendo a grandeza, a soberania, a supremacia, a glória, a santidade desse Deus poderoso, eterno, a nossa pequenez, a nossa condição pecaminosa. E sim, ó Senhor Jesus, mesmo sendo nós assim tão pecadores, tão pequenos, o Senhor nos permitiu, através de Ti, do Teu nome, ó Senhor Jesus, adorar esse Deus tão poderoso. Obrigado por podermos, então, agradecer, adorar, orar e receber do Senhor as bênçãos que de uma forma tão generosa o Senhor tem concedido a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, para que a obra do Senhor seja completa nas nossas vidas. Que não apenas, ó Deus, possamos querer receber do Senhor, mas que também caminhemos com o Senhor e tenhamos o que oferecer com gratidão, com despreendimento ao Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Abençoe os nossos queridos que estão enfermos. Abençoe os nossos idosos. Abençoe aqueles que sofrem. Abençoe a nossa nação, ó Deus querido, abençoe o nosso povo. Precisamos do Senhor, mas nós sabemos que se nós temos os problemas, o Senhor tem a solução. Por isso é que te buscamos, e em nome de Jesus nós te adoramos e oferecemos a Ti este culto. Amém. Estou
Jesus. Eu gostaria de te convidar para que juntos pudéssemos meditar um pouco na Palavra de Deus. E para a meditação dessa noite, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou ler dos versos 1 ao verso 3, para que possamos considerar um pouquinho sobre o que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, eu estarei fazendo a leitura. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Há algumas personagens que se destacam neste texto, como você percebeu. O que nós entendemos é que Jesus, ele sai de Cafarnaum e começa a pregar, sai pregando o Evangelho, sai anunciando as boas novas, sai cumprindo o ministério para o qual ele veio a esta terra, anunciar a salvação, proclamar a liberdade aos cativos, conforme disse o profeta. E Jesus, nesse seu ministério, agora já em ação, por outras aldeias, por outros povoados, por outras cidades, você vê que Jesus, ele é a personagem principal do texto. Aliás, você vai perceber que em todo o texto há uma ação de Deus a partir da pessoa do Senhor Jesus. E quando nós vemos que há uma ação de Deus na vida do ser humano e há uma gratidão da parte do ser humano para com Deus, isso gera um relacionamento. E é o que nós vemos no texto, principalmente a partir do verso 2, considerando também o verso 3. Além da ação de Jesus na vida de algumas mulheres, como Maria Madalena, você vai ver que há da parte dela e delas um comportamento de gratidão que os faz caminhar com Jesus, o que é fruto de um relacionamento, tanto da parte de Deus para com ela, quanto da parte dela, Maria Madalena no caso, para com Deus. E outras mulheres também, como disse o verso 2. Portanto, a obra de Deus ela se completa tanto no agir de Deus, em algum milagre, em alguma ação poderosa de Deus na sua vida, com um espírito de gratidão que te leva a um relacionamento com Deus, e aqui sim a obra de Deus ela se completa, ela torna plena, ela torna eficaz e abrangente em toda a sua vida. Considerando estes personagens, então, nós voltamos para o Senhor Jesus. O primeiro verso já fala dele, do Senhor Jesus. Ele caminhando, anunciando, ele caminhando, proclamando, ele caminhando e operando as maravilhas de Deus. Isso já vem logo no verso 1. E é claro, sem Jesus não haveria essa narrativa, sem Jesus não haveria a história, sem Jesus não haveria cura, sem Jesus não haveria libertação, conforme nós vimos no texto, sem Jesus não haveria salvação. E isso não é só para os personagens que estão neste texto. Tanto a cura quanto a libertação, e digo libertação não só de demônios, mas de libertação de vícios pessoais, de pecados que acabam aprisionando as nossas vidas, a libertação espiritual, a libertação física, todo esse processo de libertação. Jesus não só foi capaz de realizar isso no seu tempo, nessas personagens aqui mencionadas, quanto faz ainda hoje, conforme o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai escrever que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, claro, a personagem principal deste texto, como a personagem principal de toda a Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo. É claro, nós vemos a ação de Deus em toda a Bíblia, portanto, Deus e o seu agir ele está centralizado em toda a Bíblia,
mas tudo converge para o Senhor Jesus, para o seu ministério, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, portanto, gerando assim a salvação para as nossas almas. Toda a Bíblia, ela aponta para o ministério salvífico do Senhor Jesus. Então, por isso entendemos que ele é a personagem central, não só neste texto, mas em toda a Bíblia. O que eu entendo você compreende muito bem. O verso 1 ainda fala dos 12, os 12 discípulos, aqueles 12 que Jesus tinha escolhido a dedo. Jesus ele foi pontual nas suas escolhas com relação àqueles que seguiriam Jesus, aqueles que dariam sequência no seu ministério, proclamando esse evangelho depois da morte, do sepultamento, ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Esses discípulos, eles deram sequência ao ministério do Senhor Jesus, excetuando, claro, Judas, aquele que o traiu e aquele que, você sabe, se matou. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que se hoje nós fôssemos, por analogia, entender as personagens aqui e aplicar para a nossa realidade, os discípulos somos nós, mais do que 12, mesmo porque o texto vai dizer que além dos 12 tinha as mulheres e tinha bastante gente que seguia Jesus. Hoje você e eu somos os discípulos de Jesus. Hoje você e eu somos aqueles que precisamos caminhar e anunciar Jesus, como disse o verso 1 do texto, proclamar as boas novas do Senhor Jesus, seja nas cidades, nos povoados, seja ao redor, seja mais longe, como os missionários, às vezes que deixam sua cidade, seu estado, outras vezes seu próprio país, para falar de Jesus. Mas você pode ser esse missionário onde você estiver. E assim nós entendamos o texto, que conforme Jesus ele foi caminhando, e depois ele vai dizer também, no final de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, para que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho, que assim nós possamos hoje nos entender parte da história atual do Senhor Jesus, como aqueles discípulos que o seguem, que o servem e que proclamam as boas novas, o que nós também traduzimos como Evangelho, que é a proclamação das boas novas do Senhor Jesus. Caminhando um pouquinho, nós chegamos ao verso 2, e aqui fala de algumas mulheres. É claro que os 12 apóstolos, você vai ver por todo o ministério do Senhor Jesus, esses 12 apóstolos com ele. Mas aqui, Lucas ele faz referência a algumas mulheres, e ele é preciso nessas referências, e eu gostaria não de entender quem são elas, porque o texto ele já vai aplicar esse esclarecimento, mas dizer do valor que Jesus dá, de como Jesus era diferente. O texto, primeiramente, ele fala de Maria Madalena, mas fala que Jesus ele havia expulsado demônios de algumas mulheres, ele havia curado enfermidades de algumas mulheres. Ele faz menção, então, de Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios, ele faz menção de Joana, ele faz menção de Susana, e ele vai dizer que muitas outras seguiam o Senhor Jesus. Algo que nos chama a atenção, já no começo do texto, quando cita as mulheres, é que na cultura do tempo de Jesus, na cultura do judeu no tempo de Jesus, você sabe que a mulher ela era tratada com certo desprezo no que diz respeito à sociedade, o conceito social, o conceito de relacionamento. A mulher normalmente ela não fazia parte de nenhuma das negociações dos homens, ela não fazia parte de adoração no templo, nem nas sinagogas. E nós entendemos que Jesus ele começa a quebrar esse paradigma quando ele trata as mulheres diferente. O relacionamento de Jesus para com elas, ele é diferente. Não que a cultura simplesmente desprezasse as mulheres,
Mas havia um relacionamento meio depreciativo entre a sociedade masculina e a realidade feminina. E então é aqui que Jesus ele começa a ser diferente. Porque outros mestres, outros rabis, já tinham surgido e conviveram no tempo de Jesus, levando consigo discípulos. Nisso, Jesus não era tão diferente quanto os outros. Ele era diferente no seu propósito, ele era diferente na sua pregação, e ele era diferente quanto ao seu amor. Isso é bem verdade. Mas quanto a essa realidade de um rabi e seus seguidores, isso era comum naquele tempo. Só que quando se trata dessas mulheres aqui, nós já começamos a perceber que Jesus, naquele encontro com a mulher samaritana, e ela mesma questiona, como sendo tu judeu, fala comigo uma mulher samaritana, veja a cultura. O primeiro fato era ser mulher e o segundo fato era ser samaritana, um povo que era desprezado pelos judeus, por ser já um povo misturado, né? Não era um povo só de judeus, era um povo misturado. Então ela questiona Jesus nesses dois aspectos. Como sendo tu judeu, fala comigo uma mulher samaritana. Quando os discípulos chegam e encontram Jesus conversando com ela, a mesma questão é proposta. E ali você vê que depois disso Jesus ele vai ter essa atenção para com outras mulheres, como no caso aqui Maria Madalena. Se você voltar um pouquinho no capítulo 7 de Lucas, você vai ver uma ocasião em que Jesus está na casa de um fariseu jantando, chega uma mulher, unge Jesus, lava seus pés com lágrimas, e aquele fariseu olha para Jesus e diz, se ele fosse o Messias, ele saberia quem é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Mas para Jesus é tudo tão diferente. Jesus não olha para aquela mulher uma pecadora. Jesus olha para aquela mulher o alvo do seu amor. Uma mulher que, como qualquer homem, estava perdida, sem Jesus, que precisava da salvação, do amor do Senhor Jesus. Então já no capítulo 7 você tem essa experiência também. E assim por várias outras vezes você vai ver que Jesus ele deixa tanto os samaritanos como os judeus perplexos pela forma como Jesus tratava as mulheres. E muitas vezes, principalmente os judeus, você vai encontrá-los revoltados pelo tratamento que Jesus tinha para com estas mulheres. E aí nós entendemos que o amor de Jesus é que faz com que esses paradigmas, com que esses conceitos, com que essa cultura fosse quebrada da parte de Jesus. O seu amor para com elas era baseado essencialmente no propósito que Jesus tinha, buscar e salvar o que se havia perdido, essencialmente. Jesus tinha um propósito, esse propósito era movido por amor, e esse amor ele abrange a qualquer pecador, independente da sua condição social, independente se era homem ou mulher, independente da sua saúde, independente da sua posição. Jesus amava por conta de um propósito movido por amor. O texto vai dizer que essas mulheres aqui, então, elas foram curadas de espíritos malignos, curadas de doenças. Lucas ele faz menção de quem são essas mulheres, mas algo que também nos chama a atenção, meus queridos irmãos, é que no final do verso 3, Lucas ele registra que essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. O que nós vemos que no espírito de gratidão dessas mulheres havia também uma disponibilidade, um despreendimento para a cooperação do ministério de Jesus e seus discípulos. E ela já nos deixa um exemplo aqui. E é curioso que, se você caminhar pela Bíblia, você vai ver no Novo Testamento principalmente, há outras ocasiões em que mulheres cooperavam com seus bens na manutenção dos ministérios. No caso dos apóstolos, um pouquinho mais tarde. E se você caminha e chega à nossa realidade hoje, você vai ver que muitas mulheres são instrumentos de Deus para a cooperação no ministério.
E eu digo particularmente na nossa igreja, ou na sua igreja, que se você parar para contemplar, você verá quantas mulheres são dispostas a trabalharem pelo reino de Deus, a cooperarem com o sustento da obra, com as suas ofertas, com seus dízimos. E quando Jesus, aquela mulher inclusive que o unge, né, que derrama suas lágrimas aos pés de Jesus, ele diz que aquela mulher, a história dela seria contada por toda a eternidade. E até hoje é contada a história dela. E você vai ver isso aqui em Lucas mesmo, tão pertinho de nós aqui. No capítulo que nós estamos, né? Capítulo 8. E assim, o que nós vemos é que Jesus, quando ele é honrado por essas mulheres, ele também as honra. E quando o registro é colocado aqui em Lucas, isso é uma honra para elas. Eu sei, meu querido irmão, que Deus tem um livro lá no céu. Conforme disse o profeta Malaquias, está tudo sendo registrado. O que talvez nos chame a atenção hoje é: você honra a Deus com espírito de gratidão pelo que Ele fez por você, pelo que Ele faz por você, pelo que Ele tem feito por você, pelo que você crê que ainda Ele fará por você? Você honra a Deus com esse espírito de gratidão? Você segue Jesus, os seus passos, com o propósito de cooperar, de proclamar, de participar do ministério de Jesus? E a terceira pergunta que eu te faria: você é capaz de cooperar com seus bens para o ministério, para o sustento da obra de Deus? Você tem sido fiel na sua cooperação, na sua administração, nas suas ofertas, nos seus dízimos, para que você, como essas mulheres aqui foram honradas nessa menção que Lucas faz, você também esteja sendo honrado por Deus, naquela bênção que você também espera de Deus, quando Deus diz que se nós priorizássemos o reino de Deus, as outras coisas Deus cuidaria de tudo. Como escreve Salomão, né? Honra ao Senhor com a primícia das tuas rendas. Será que você e eu também temos a mesma disponibilidade, o mesmo despreendimento em cooperar com a obra do Senhor, seja participando da proclamação das boas novas, ou seja, no sustento do ministério? Ou será que até assim ir e ajudar na igreja, participar ativamente, cuidar ali, cuidar lá, eu participo, mas cooperar não, porque o meu dinheiro é meu, meu dinheiro não pertence ao reino, o meu dinheiro vai ser para minha casa, porque estas mulheres, a Bíblia fala do despreendimento delas, em cooperar com o sustento de Jesus e seus discípulos. Meu querido, o que nos chama a atenção, para mim pelo menos no texto, é que além dessas personagens aqui mencionadas, além do fato de Jesus quebrar um paradigma nesse relacionamento para com as mulheres, num relacionamento de amor, de um propósito maior, onde as mulheres são honradas assim como os homens, onde o propósito da salvação, de um relacionamento com Deus, é tanto oferecido para homens quanto para mulheres, alcança tanto homens quanto mulheres de forma igual. O que para Jesus foi algo distinto. Além disso, nós vemos que Jesus ele ama não só estas mulheres. Nas narrativas você vai ver Jesus tocando em leprosos. Você vai ver Jesus parando uma caminhada com uma multidão para atender um cego mendigando à beira do caminho. Você vai ver Jesus parando uma multidão para abençoar uma mulher que foi curada do seu fluxo de sangue, simplesmente porque pela fé ela cria que se tocasse nas vestes de Jesus,
ela seria curada. Ela o fez e foi curada. E Jesus para tudo, porque ela precisaria ser honrada também pela sua fé. Você vê Jesus parando para curar paralíticos. Você vê Jesus parando para demonstrar amor àqueles que estavam à margem da sociedade. E quando eu vejo Jesus tratando as mulheres diferente de que qualquer outro judeu, eu vejo Jesus também amando essas pessoas, independente da condição delas. Eu vejo Jesus parando embaixo de uma árvore, olhando para cima e dizendo: Zaqueu, desce aí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Um homem que era intitulado socialmente como pecador, porque era publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Jesus para tratar dele, para demonstrar amor a ele. E no final da história, Jesus vai dizer que a salvação alcançou aquele homem. Por quê? Porque Jesus parou embaixo de uma árvore e chamou Zaqueu e tratou com ele. Então veja quem é Jesus, meu querido. Veja o amor de Jesus. É interessante que a cultura, o conceito da sociedade, esses paradigmas sociais, eles não interferem no amor de Jesus. Tanto no texto, como nós lemos aqui, quanto em outras tantas situações que a Bíblia vai narrar. Nem a cultura judaica, nem conceitos, nem paradigmas, nada disso interfere no amor de Jesus, porque Jesus simplesmente ama. Ama o pecador. Ama. E assim, meu querido irmão, à margem da sociedade estava você e eu. Como gentios, o judeu sempre desprezou o gentio. Mas Jesus não. Jesus te amou. Jesus me amou. E como é bonito pensar que, independente do conceito de um judeu, Jesus me amou, mesmo não sendo eu um judeu. Porque Ele simplesmente ama, independente dos conceitos que são propostos. Meu querido, quando você olhar para alguém e de certa forma isso promover um desprezo para com aquela pessoa, lembra-se que Jesus te amou. E igualmente o amor dele é direcionado para aquela pessoa. E quando eu estava lendo este texto, e vendo esse relacionamento desenvolvido entre Jesus, seus discípulos e essas mulheres, que Lucas ele faz questão de mencioná-las, de honrá-las. Pelo relacionamento com Jesus e pelo seu despreendimento em cooperar com o ministério de Jesus. E eu creio, irmãos, que você e eu só podemos cantar a vitória sobre o pecado, sobre a morte, porque Jesus nos amou, independente do conceito social, religioso, ético. Jesus nos amou, simplesmente porque Ele ama. A pergunta que talvez fica é, diante dos milagres que Jesus fez na sua vida, de te curar, te libertar, e te salvar, o que move o teu espírito, o teu coração em relação a Ele? Você o ama? Você caminha com Jesus? Você tem gratidão no seu coração? É movido por essa gratidão para um relacionamento mais íntimo com Jesus? Você tem esse despreendimento em cooperar com o ministério de Jesus que prossegue no nosso tempo, no nosso templo, na nossa igreja? Ou você, dessa parte, você não se dispõe a ser fiel porque você tem outros objetivos? Que, meu querido irmão, o amor de Jesus seja maior que os nossos
conceitos pessoais, seja a respeito de servir, seja a respeito de cooperar, seja a respeito de contribuir. Porque se houve honra para essas mulheres, é porque eram mulheres que foram curadas, foram libertas e tinham no seu coração um espírito de gratidão, caminhavam e serviam Jesus e cooperavam com seus bens para o ministério do Senhor Jesus e seus discípulos. Que você e eu possamos reconsiderar tudo isso, porque amados por Jesus, isso temos certeza que somos. Libertos por Jesus, isso temos certeza que somos. Salvos por Jesus, isso temos certeza que somos. Se, claro, por Ele, você e eu já fomos alcançados. Que o teu coração possa ser tocado por este texto, pela palavra de Deus, e que a luz da compreensão possa alcançar a tua mente e o teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus aplique a sua palavra ao teu coração, assim como aplicou ao meu coração. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
seja Deus por esse tempo de culto, por esse tempo em que paramos para adorá-lo. Louvado seja Deus por ouvir nossas orações, por receber nosso louvor. Louvado seja Deus por falar aos nossos corações. É um privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus e poder ouvi-la, e poder lê-la, e poder receber do Senhor essa revelação. Que a palavra de Deus, meu querido irmão, encontre lugar na tua vida todos os dias. Que você a busque, que você a leia, que nela medite todos os dias e que o Senhor todos os dias aplique a sua palavra ao teu coração. O salmista ele vai dizer: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. São tantas bênçãos que Deus tem nos concedido. Tantas bênçãos do Senhor tem nos alcançado. Fale dessas bênçãos, meu querido. Compartilhe as suas bênçãos. Fala da justiça, fala da salvação. Conforme o texto aqui de Salmo 71, verso 15. Compartilhe. Às vezes compartilhamos tantas coisas das nossas vidas. Coisas boas, às vezes coisas não tão boas e às vezes coisas ruins, nossos sentimentos ruins muitas vezes. Compartilhamos com tanta naturalidade, com tanta facilidade. Compartilhe as coisas de Deus, as bênçãos, a justiça, a salvação. Compartilhe das coisas de Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, em espírito, adorando ao Senhor. Aos domingos nós temos nos reunido no nosso templo, aqui em Americana, Igreja Batista da Esperança, às 19 horas. Permitindo Deus, estaremos juntos neste próximo domingo, falando sobre a volta do Senhor Jesus, mais precisamente aqueles que vão e aqueles que ficam. Porque alguns acham que vão e ficam, tentando caminhar nesta realidade. Se é possível, nós perdemos a nossa salvação no ato do arrebatamento ou não. Quero caminhar um pouquinho com você na mensagem de domingo. Então te convido, se você quiser estar presente, estaremos lá na nossa igreja, nosso templo local. Se não, no meu Facebook, o culto será transmitido online. Mas que possamos estar juntos, adorando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Quero só lembrar, caso você queira estar, nós temos a nossa assembleia da associação, a nossa associação, agora neste sábado, começa às 9 e depois às 19h30, o nosso culto à noite, será uma celebração na Igreja Batista das Nações em Santa Bárbara. Qualquer coisa, se você não tem o endereço e queira participar, manda um recadinho para mim e eu te passo o endereço, ou a gente combina e vai juntos, ok? Que Deus então te abençoe. Nós já estaremos encerrando este culto com uma palavra de oração. Olá, irmãos e amigos, graça e paz a todos. Agradeço a Deus e ao pastor Cláudio por essa oportunidade. Gratidão por você estar aqui conosco até agora, nos acompanhando. E juntamente com vocês nesse momento eu quero orar, encerrando assim esse culto, e que possamos estar agora juntos em Cristo Jesus, levando nossos pensamentos, nossas orações a Deus, para que Ele assim, segundo a vontade dEle, possa suprir a todas as nossas necessidades. Oremos. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado todos os dias, Senhor. Gratidão, ó Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Gratidão pelas providências, gratidão por todos os livramentos que temos, ó Deus, por aqueles que às vezes nós nem sabemos, mas o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Gratidão, Senhor, pela vida do pastor Cláudio e de todos aqueles que levam a Tua palavra até os confins da terra, Senhor. Capacita-os cada dia mais. Traga, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, protegendo eles, trazendo, Senhor, sabedoria, Senhor, abençoando, Senhor, cada um. Gratidão, Senhor, pelas vidas de todos aqueles, principalmente, Senhor, da Tua igreja, a Tua igreja em Cristo Jesus, que tem colaborado, tem contribuído para que a Tua palavra continue sendo levada a todos aqueles que assim a aceitam e a buscam de todo o coração, Senhor. Gratidão, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, de todas as famílias da Tua igreja, Senhor. Gratidão por todos os membros e todos aqueles que têm ajudado, Senhor, que a Igreja Batista Esperança continue, Senhor, de portas abertas, que assim seja a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, guarda, nos proteja, nos dê discernimento, nos dê visão espiritual, abra, Senhor, os nossos olhos
e faça com que possamos enxergar somente a tua boa e agradável vontade para nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que nos segue, que faz parte, da igreja ou não, mas que possamos também estar fazendo com que esse link do culto chegue a mais e mais pessoas. Então divulga nossas redes aí da igreja e que assim todos nós possamos estar sendo agraciados e abençoados. Tá ok? Agradeço, fique com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. This is amazing grace.